Olá pessoal, mais uma dica do professor Maurício Macedo, dica de ensino fundamental, divisibilidade. É ensino fundamental, mas é base para o aluno do ensino médio também. Habilidade EF 06MA05, ou seja, ensino fundamental, sexto ano, tá? Habilidade 05. Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas pelos termos é múltiplo de, é divisor de, é fator de, e estabelecer por meio de investigações critério de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Então vamos lá, vamos pegar umas dicas de divisibilidade. Aprendendo a dividir por alguns números. Bora começar pelo mais simples, por 2. Qualquer número que seja par é divisível por 2. Quando é que o número é par, pessoal? Quando ele termina com 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Se ele terminar num desses números, ele é um número par. Bora logo se acostumar a falar algarismos, tá? Então, cada número desse vou chamar de algarismo. Nós temos 10 algarismos na matemática para trabalhar, de 0 até 9. Mas só é par se terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? E quando você divide por 2, você consegue dividir o número na metade, certinho, no meio. Você consegue quebrar esse número em dois pedaços iguais. Então, bora lá um exemplo. Número 10. Será que divide por 2? O que é que eu vou ter que lembrar primeiro? Será que ele é par? Como é que eu sei que ele é par? Termina em 0. Se ele termina em 0, ele é um número par. Significa que ele pode dividir por 2. Dividir 10 por 2 é achar metade. Qual é a metade? 5. Ou seja, se eu pegar 5 mais 5, tem que dar 10, porque eu quebrei no meio o 10, certo? Ficou dois pedaços iguais, 5 e 5. Outro exemplo, 42. Será que ele é par? Termina em quanto? Em 2. Então, ele é um número par. Posso dividir por 2? Posso. Vou achar a metade. Qual é a metade de 42? 21. Certo? Porque se eu pegar 21 mais 21, tem que dar 42, tranquilo. 164 é número par? É, porque termina em quanto? Em 4. Lembre-se, terminar em 4 é número par. Divide por 2, divide. Tem que dar quanto? 82. É a metade de 164. Ou seja, se eu pegar 82 mais 82, tem que dar 164, porque eu estou quebrando no meio. Outro exemplo, 356 é número par? É, porque termina em 6. Se termina em 6 é número par. Dividir por 2 é achar a metade. Qual é a metade de 356? 178. Bora fazer o teste? Pega 178 mais 178, tem que dar quanto? 356, ou seja, soma duas vezes a metade, ok? Se terminasse em 8, também seria número par, dava para dividir por 2. Então a divisão por 2 ela é bem simples, pessoal. É só lembrar, eu vou quebrar o número na metade. Então se eu somar o número duas vezes, tem que dar o resultado que eu estou querendo achar, ok? Outro exemplo, divisível por 3. Quando é que um número é divisível por 3? Aqui é importante também você conhecer isso aqui. Primeira coisa, tem que conhecer a tabuada de 3. Isso você tem que saber de cabeça. É importante treinar a tabuada de 3, que ela é base para você entender se ela é divisível ou não por 3. O que é que você vai fazer? Você vai somar todos os algarismos do número. Se o resultado da soma for divisível por 3, então esse número também é divisível por 3. Bora ver na prática. Tenho 63. Será que ele é divisível por 3? Eu já sei que não é por 2, porque ele não termina em número par. Tá ok? Como é que eu vou saber se é divisível por 3? Eu vou somar os algarismos. Ele tem dois algarismos, o 6 e o 3. Então, eu vou somar 6 mais 3. Isso aqui dá quanto? 9.
Se esse número for divisível por 3, bora testar? 9 divide por 3, divide, dá quanto? 3, dá uma divisão exata. Se o 9, que foi da soma dos algarismos, divide por 3, significa que esse número 63 também vai dividir por 3. Então, se eu dividir 60 por 3, tem que dar 21. Dá uma divisão exata. É só testar. 21 mais 21 mais 21. Agora, quantas vezes? 3. Se eu somar, tem que dar 63. Ok? Então, para saber se a sua divisão está certa ou não, some. Não tenha medo, some 3 vezes. Se o resultado somando 3 vezes deu 63, beleza. Significa que a sua divisão está exata. Ok? Outro exemplo. 255. Tem quantos algarismos? 3. O 2, o 5 e o 5 duas vezes. Como é que eu sei se é divisível por 3? Bora somar os algarismos. Então, vou somar 2 mais 5 mais 5, que são os algarismos do número. Quando eu fizer essa soma, 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. Aí eu vou analisar. Será que o 12 divide por 3? Divide. Se eu pegar a tabuada de 3, eu tenho lá 12 dividido por 3 é 4. Por isso é importante saber a divisão, ou melhor, a multiplicação na tabuada de 3. É importante você memorizar a tabuada de 3, tá ok? Então, 12 dividido por 3 dá 4. Se o 12 foi divisível por 3, significa que o 255 também vai ser divisível por 3. Se eu fizer a conta, tem que dar 85. Bora ver se está certo? Pego 85, somo 3 vezes. 85 mais 85 mais 85, volta para quanto? 255. Tá? Então não esqueça, soma os algarismos e vê se divide por 3. Se dividir por 3, significa que aquele número também vai ser divisível por 3. Outro exemplo aqui, ó. 217. Tem 3 algarismos. Bora somar. O 2, o 1 e o 7. São os algarismos desse número aqui. 2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. Será que 10 divide por 3? Não. 10 dividido por 3 não dá exato. Ou seja, se não deu exato, qual é a conclusão? Que 217 também não é divisível por 3, certo? Se a soma dos algarismos for divisível por 3, aquele número é divisível por 3. Se a soma dos algarismos não for divisível por 3, não der exato, significa que esse número não é divisível por 3. Então, quando você estiver testando números, já sabe como fazer, se é divisível por 3 ou não, ok? Outra regra, divisível por 5. Se você montar a tabuada de 5, você vai perceber que os números sempre terminam em quanto? Em 0 ou 5. Ou seja, isso é bem simples. Se o número terminar em 5 ou 0, significa que ele é divisível por 5. Bora testar. Exemplo, 50. 50 termina em quanto? 0. Significa que dá para dividir por 5. Então, se eu fizer a divisão 50 por 5, tem que dar 10. Quero fazer o teste se está certo ou não? Somo 10 quantas vezes agora? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu somar 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Ou seja, eu quebrei esse número em 5 pedaços. Cada pedaço ficou quanto? 10 unidades. Ok? Outro exemplo. 125. Tem 3 algarismos e termina em quanto? Em 5. Significa que ele é divisível por 5 também. Se eu fizer a divisão, vai ter que dar 25. Bora fazer o teste? Pega o 25 e soma quantas vezes? 5 vezes. 25 mais 25 mais 25 mais 25 mais 25. Isso tem que dar 125. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100. Mais 25, 125. Pronto. Então, o número que termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Isso é bem simples, tá ok?
Outra regra, divisível por 10. Isso aqui também é importante, vai ser muito usado no ensino médio e o aluno tem que saber bem essa divisão. Então vamos lá. Quando é que o número é divisível por 10? Todo número terminado por 0. Aqui eu estou trabalhando só com números inteiros, não estou trabalhando com vírgula. Tá? Já dando uma noção de matemática para o 6º ano, para a base do 6º ano. Então eu estou trabalhando só com números naturais na realidade. Mas eu posso envolver os inteiros com números negativos também, se eu quiser. Ok? Exemplo. 60. 60 termina em quê? Em 0. Então eu posso dividir por 10. Dividir por 10 é bem simples. É só você tirar o último 0. Se era 60, vai virar quanto? 6. Pronto. Fez a divisão. Quebrei o número em 10 pedaços. Se eu somar 6 mais 6 mais 6 mais 6 10 vezes, tem que dar 60. Ok? Outro exemplo. 120. Termina em 0? Termina. Então, posso dividir por 10. O que é que eu faço? Esconda o último 0. Então, some o último 0, sobra quem? 12. Pronto. 120 dividido por 10 dá 12. 4.300. Dá para dividir por 10? Dá, porque termina em 0. Dividir por 10, o que é que eu faço? Esconde o último 0, some com ele. O que é que sobrou? 430. Então, observe que a divisão por 10 é bem simples também. Só que você tem que treinar bem esse raciocínio. Então, aqui foi divisão por 2, divisão por 3, divisão por 5 e divisão por 10. Espero que você tenha entendido essa dica. Até a próxima dica, eu sou Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.